Saudações rubro-negras flageniais. Escalação do Flamengo. Ayrton Lucas e Juninho estão fora. E Felipe Luiz ainda não define substituto de Gerson. Flamengo defende invencibilidade de 2 anos contra o Vasco. Relembre, Arrascaeta pede renovação de contrato até o fim da carreira em reunião com diretoria do Flamengo. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. Técnico não esboça time no último treino, mas titulares devem voltar contra o Vasco neste sábado. Créditos GE por Letícia Marques e Thiago Lima. O Flamengo encerrou na tarde desta sexta-feira a preparação para o clássico contra o Vasco, neste sábado às 21h45 de Brasília, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Mas Felipe Luiz não esboçou o time porque muitos jogadores ainda estavam desgastados do jogo contra o Botafogo e ficaram na academia. A escalação será definida apenas na concentração no Ninho do Urubu. Aí a tendência é que os titulares poupados no meio de semana voltem. Ayrton Lucas e Juninho estão fora do clássico. O lateral esquerdo ainda se recupera de uma pancada no joelho e faz trabalhos em campo nesta sexta-feira, mas ainda separado do grupo. Por sua vez, o atacante está só com um edema na coxa, mas será preservado para voltar contra o Maricá na última rodada. Sem Alexandro lesionado, Varela continua improvisado na lateral esquerda. A grande dúvida é quem será o substituto de Gerson, expulso no lado de Cleiton contra o Botafogo. O capitão rubro-negro tem que cumprir a suspensão automática. Luiz Araújo surge como favorito à vaga, mas Matheus Gonçalves também parece como opção. Provável time: Rossi, Wesley, Danilo, João Vitor, Léo Pereira, Varela, Pulgar, Alan ou Everton Araújo e Luiz Araújo, Matheus Gonçalves, Michael, Plata e Bruno Henrique. O Flamengo é líder do Carioca com 17 pontos, a mesma pontuação do Volta Redonda, mas o rubro-negro leva vantagem nos critérios de desempate. O time de Felipe Luiz pode carimbar matematicamente a classificação para a semifinal neste sábado, com uma rodada de antecedência. Veja do que Flamengo precisa para se classificar à semifinal do Carioca com uma rodada de antecedência. O Flamengo assumiu a liderança da Taça Guanabara ao vencer o Botafogo e pode carimbar matematicamente sua classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, já neste final de semana, com uma rodada de antecedência. O rubro-negro recebe o Vasco neste sábado às 21h45 de Brasília, né? A gente já falou aqui no canal, no Maracanã. Deixa eu só vou voltar aqui, pessoal, em relação ao Juninho. No vídeo passado, eu falei sobre isso, né? Eu falei que ia ser muito difícil, mesmo sendo um edema, mesmo não constatando nenhuma contusão no Juninho, seria muito difícil o Felipe Luiz voltar com ele a campo contra o Vasco, né? Pelo que já foi dito, né? O Campeonato Carioca, ele não vai matar ninguém pelo Campeonato Carioca. E por isso ele deixou o Juninho fora desse jogo. Não estaria de acordo, vamos dizer assim, né? Não estaria de acordo com o que o Felipe e o Flamengo hoje pensam do Campeonato Carioca, né? Não vai matar ninguém para colocar em campo e agravar, por exemplo. Não tem agora uma contusão grave. O Juninho não tem essa contusão grave, né? Mas, se colocar em campo, pode acontecer. Então, ele vai preservar o jogador, tá? Veja abaixo os cenários que garantem a vaga ao Flamengo. Se vencer o Clássico, o Flamengo vai a 20 pontos e garante a classificação com pelo menos o segundo lugar. Só poderia ser ultrapassado pelo Volta Redonda. Se empatar o Clássico, o Flamengo vai a 18 pontos e teria que torcer para 3 desses 5 times não ganharem a rodada. Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu chegariam a 16. Botafogo e Maricá e Madureira chegariam a 15. O Vasco também ficaria com 15.
mas não poderia mais ultrapassar o rubro-negro pelo número de vitórias. Se perder o clássico, o Flamengo ficaria com 17 pontos e teria que torcer para 4 desses 5 times não vencerem. Na rodada, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu chegariam a 16. Botafogo, Maricá e Madureira chegariam a 15. O Fluminense pode chegar a 17 pontos, mas não tem como ultrapassar o rubro-negro pelo número de vitórias. O título simbólico da Taça Guanabara, por outro lado, não pode ser matematicamente garantido nesta rodada. Porém, o Flamengo pode já ser o virtual campeão e se vencer o Vasco e o Volta Redonda perder do Sampaio Corrêa. O Voltaço, né, ainda poderia chegar aos mesmos 20 pontos do rubro-negro na última rodada, mas teria que tirar uma diferença de 12 gols de saldo. Seguimos aqui, Flamengo defende invencibilidade de 2 anos contra o Vasco. Relembre, no próximo sábado, dito hoje, né, dia 15, o Flamengo terá mais uma oportunidade de manter um tabu e tanto contra o seu maior rival no confronto com o Vasco. Pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, o rubro-negro entrará em campo defendendo uma invencibilidade de quase 2 anos sobre o Cruz Maltino. A última derrota, porém, veio justamente em um estadual, na edição de 2023. De lá para cá, Flamengo e Vasco já se enfrentaram 7 vezes. E o histórico é absolutamente positivo para o rubro-negro. 5 vitórias e 2 empates, com 18 gols marcados e apenas 6 sofridos. Foram 2 goleadas nesse intervalo, uma de 4-1 e outra de 6-1. E o Mundo Bola, né, Flamengo, relembra essas partidas abaixo. Pessoal, vou pedir um pedido aqui, ó, deixe o seu like, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, tá, pessoal? Isso aí vai fazer com que você ajude ao canal a crescer cada vez mais, levando as informações do Flamengo a todos. Crédito Mundo Bola por João Pedro. Carioca de 2023, Flamengo 0, Vasco 1, tá? A última derrota para o rival ocorreu no dia 5 de março de 2023, exatamente pela 10ª rodada do Carioca. A mesma pelo qual se encontram em 2025, na ocasião, né? A 10ª rodada que a gente está falando aqui agora, né? Que vai acontecer hoje. O Vasco venceu no Maracanã por 1-0 com gol de Puma Rodrigues. O Flamengo, que daria o troco no rival na semifinal e seria vice para o Fluminense, entrou com Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Arturo Vidal, Thiago Maia e Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. No Carioca de 2023, Flamengo 3-2 sobre o Vasco. Mais tarde, porém, os dois se encontraram de novo e o Flamengo levou a melhor nas semifinais daquele estadual. O primeiro jogo foi disputado mais uma vez no Maracanã, mas terminou em 3-2 a favor do mais querido. Arrascaeta, Pedro e Fabrício Bruno construíram a vitória, enquanto Gabriel Peck e Alex Teixeira marcaram para o rival. Carioca de 2023, Vasco 1, Flamengo 3. No jogo de volta, em São Januário, a situação ficou ainda pior para os mandantes. Precisando da vitória para ir à final, o Vasco sucumbiu de novo e só foi às redes uma vez, com o Manuel Capasso. Pedro 2 vezes e Ayrton Lucas marcaram os gols da vitória rubro-negra por 3-1. Brasileirão 2023, Vasco 1, Flamengo 4. O penúltimo jogo entre os dois na temporada de 2023 pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou em goleada. No dia 5 de junho de 2023, o Flamengo enfiou 4 gols no primeiro tempo, com Eric Pulgar, Gerson, Pedro e Ayrton Lucas. Na etapa complementar, Jair descontou para o Cruz Maltino. Brasileiro de 2023, Flamengo 1, Vasco 0, né? No retorno daquele Brasileirão, na 28ª rodada, o Vasco ofereceu uma resistência maior, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Com o gol de Gerson no segundo tempo, o Flamengo manteve a sequência positiva sobre o rival, sob o comando do então técnico Tite.
Carioca de 2024, Vasco 0, Flamengo 0. Em 2024, os dois times passaram por 2 empates entre si. O primeiro deles veio no Campeonato Carioca, novamente encontro pela primeira fase. Pela primeira vez desde 2018, o clássico terminou empatado em 0-0. Esse placar encerrou uma marca de 20 jogos seguidos com gols entre os dois rivais. Brasileiro de 2024, Vasco com o Flamengo 6, no dia 2 de junho de 2024, então marcou um dia difícil para as duas torcidas esquecerem, por motivos obviamente opostos em um clássico que evidenciou as diferenças entre os times. O rubro-negro enfiou uma sonora goleada de 6-1, com gols de Everton, Cebolinha, Pedro, Davi Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Verratti descontou por um tento, né? Um gol. O Flamengo venceu por 6-1. Brasileirão 2024, Flamengo 1, Vasco 1. Por fim, a última partida entre os dois valeu pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ainda que não tenha nenhum passado perto de desenvolver a goleada, o Vasco evitou uma nova derrota com um gol de Felipe Coutinho. No fim da partida, Gerson havia inaugurado o placar para o rubro-negro. Seguimos aqui, Arrascaeta pede renovação de contrato até o fim da carreira em reunião com a diretoria do Flamengo. Encontro aconteceu nesta sexta-feira, dia 14, entre Arrascaeta, empresário, e diretoria do Flamengo. Créditos, coluna do Fla por Pedro Paulo Catanho. Ídolo eterno do Flamengo, da história rubro-negra, Arrascaeta não quer vestir outra camisa. Nesta sexta-feira, dia 14, o uruguaio se reuniu com a diretoria rubro-negra e pediu para renovar o contrato até a aposentadoria. O 10 do Mengão tem vínculo até dezembro de 2026. De acordo com Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, Arrascaeta, o empresário Daniel Fonseca e o diretor técnico do Flamengo, José Boto, debateram a situação do uruguaio em um restaurante na Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro. O encontro foi considerado positivo e os envolvidos, no caso, né, saíram sorrindo do bate-papo. Atualmente, Arrascaeta está com 30 anos, completa 31 no dia 1º de junho. O meia ainda não definiu quando irá se aposentar. Portanto, o contrato seria aberto até o dia em que o camisa 10 decidisse retirar dos gramados. A vontade de permanecer no Mengão significa uma mudança de pensamento do craque. Penharol, no mas. Em entrevista concedida em 2019, Arrascaeta contou que é torcedor de infância, né, do Penharol do Uruguai e que tinha o sonho de vestir a camisa do clube. Desde criança, sempre fui muito apaixonado pelo clube, então gostaria de jogar lá. Mas também tenho muito carinho pelo Defensor, clube que me revelou e ajudou muito na minha carreira, disse há 6 anos. Portanto, a vontade de se aposentar no Flamengo é uma alteração de planos. Arrascaeta está seduzido após ganhar o 14º título pelo Flamengo, tornando-se o maior vencedor da história do clube. Empatado com Bruno Henrique, Zico Júnior e Gabigol, tem 13. Mais taça vindo por aí? Neste sábado, né? Hoje, dia 15, Arrascaeta pode se aproximar de mais uma taça do Flamengo. Afinal, caso vença o Vasco, o mais querido estará nas semifinais do Campeonato Carioca. O clássico será no Maracanã, a partir das 21h45, horário de Brasília. E é isso aí, pessoal. Fazer minhas considerações finais aqui. Arrascaeta é craque, né, cara? E é aquilo que eu falei do respeito à instituição, né? Ele e Bruno Henrique respeitam a instituição Flamengo. Eles não arrumam confusão, eu já falei isso aqui no canal, não arruma confusão em exame antidoping, não dá beijinho para técnico depois de uma derrota de um título, de técnico adversário, né? Ele não faz nenhum tipo de atrito, não existe atrito, né, entre ele, diretoria e torcida. Então são ídolos realmente do Flamengo que merecem, tá, estabelecer algum tipo de exceção
nos contratos. Esses sim merecem. Esses sim realmente amam o Flamengo, gostam de estar no Flamengo, tá? E em relação ao clássico de hoje, que o Flamengo vença, né? É lógico. A gente, como flamenguista, torce pela vitória do Flamengo. O histórico é muito bom contra o Vasco. A gente falou aqui, né, das partidas, né, das últimas partidas e da quantidade, né? Tem 2 empates só e 5 vitórias nesses últimos 7 jogos, né? Quer dizer, nenhuma vitória do Vasco. Mas é aquilo, né, que eu sempre digo aqui. Contra o Flamengo, todos correm mais e se superam em termos de desempenho. O que me deixa mais calmo é que hoje temos um técnico que não deixa esses jogadores confortáveis. A exigência é de excelência e o que deveria ser, né, sempre assim no Flamengo, independentemente do técnico que esteja lá. Pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembre, o único rubro-negro que existe, meu querido, é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Flá genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, ou mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!